eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. Hoje nós vamos continuar a nossa série de como se comportar e vamos falar sobre audiências preliminares no Juizado Especial Criminal, o GCRIM. A audiência criminal é sempre diferente de fazer, né? É uma audiência que envolve muitas emoções, especialmente quando vai estar uma audiência no GCRIM, quando vai ser uma audiência no Juizado Especial Criminal, onde as duas partes estão lá e pode haver conflito e as pessoas ficam com os ânimos um pouco mais alterados. Então, como se comportar? Sendo advogado, o que eu devo fazer na audiência preliminar do Juizado Especial Criminal? Primeiro, nós vamos entender que o Juizado Especial Criminal é sim um processo criminal. Juizado Especial Criminal, como o próprio nome sugere, a pessoa cometeu um crime. E esse crime, ele é de um menor potencial ofensivo. Ou seja, não é um crime 100% reprovável, não é um crime 100% moralmente que as pessoas vão recriminar, não é isso. São crimes mais leves, mas que não deixam de ser crimes. Se é a perturbação do sossego, é uma ameaça, é uma briga de vizinho por algum motivo, é uma briga de trânsito que acaba sem ir para a esfera civil porque houve vias de fato, porque houve xingamentos, e enfim, são coisas que podem acontecer até com quem não é exatamente um criminoso. Mas por as duas partes estarem presentes na audiência, pode haver sim alteração de ânimos. Então, a primeira coisa como advogado é explicar ao seu cliente que aquela ali é uma audiência preliminar, é uma audiência para tentar um acordo de bom senso entre as partes e que, muito provavelmente, será oferecida uma transação penal. A transação penal é um acordo entre o Ministério Público e o réu, certo? Quem estará como acusado do fato. Quando a gente chega na audiência, há sim lugar marcado, ok? Quando todas as duas partes são vítimas e todas as duas partes são acusadas, ok? Todas as duas pessoas fizeram o boletim de ocorrência, uma contra o outro, a acusação é mútua, não se sabe exatamente quem é o culpado. Cada colega senta de um lado, acompanhado dos seus clientes, mas se souber quem é o autor do fato e quem é a vítima do fato, aí sim, o réu senta à esquerda do juiz, o autor do fato, o réu, senta à esquerda do juiz. E a vítima senta à direita do juiz, ok? Então, sentou no seu lugar, começou a audiência, vai ser explicado, vai ser dada a palavra para que as pessoas falem um pouco a respeito do processo. E aí, cada um vai contar um pouco da sua versão. É um resumo breve, porque já temos lá o boletim de ocorrência, porque já temos as informações, mas é bom deixar que os clientes falem um pouco, sem que um interrompa o outro, ok? Usando sempre a educação. Quando terminar as explicações, o autor do fato vai ter o direito de explicar qual é a versão dele. Então, a vítima do fato já falou, o autor do fato fala. E aí sim a conciliadora pergunta se tem a oportunidade de vocês comporem isso de uma forma amigável. Se existe a possibilidade de que vocês façam um acordo de respeito mútuo, onde nenhum toque no nome do outro, onde um repare o dano que o outro sofreu, enfim. Sem que necessariamente a gente tenha a intervenção da justiça. Sendo feito acordo mútuo, o processo termina ali, respeita-se o acordo e caso haja necessidade, pode colocar assim como um prazo prescricional, usando os prazos prescricionais do crime, né, como se fosse um prazo de experiência. E não tendo acordo mútuo de respeito, né, não tendo acordo de respeito mútuo, não sendo possível compor as partes amigavelmente, o autor do fato pode transacionar a pena. E o que é transacionar a pena?
A transação penal é quando o Ministério Público faz um acordo com o autor do fato, certo? Ela entende que aquele autor do fato não precisa necessariamente ser punido, porque aquele autor do fato ele tem bons antecedentes, ele poderia estar num dia ruim, enfim, tem toda uma lei que rege as transações penais. E aí ela vai propor um acordo para que ele ou pague cesta básica, ou vá varrer a escola, ou preste serviços comunitários, ou vá para um posto de saúde, ajudar, enfim. Ele vai prestar um serviço para que desse serviço ele tenha esse processo arquivado. Então, é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. A vítima não interfere neste acordo, ok? Mesmo que a vítima não queira realizar esse acordo, não há o que a vítima fazer, ok? Então, o autor do fato, que é o réu, junto com o Ministério Público, podem fazer essa transação penal. Mas se o réu fizer essa transação penal, ele está assumindo a culpa? Não. Quem transaciona a pena apenas não quer que o processo corra. Isso não quer dizer que você vai provar que você é culpado ou que vai provar que o seu cliente é inocente. Não é isso. A transação penal não é aceitação de culpa, não é confissão de culpa, ok? Então tenham isso claro, é apenas para que a pessoa não vá passar mais tempo organizando esse processo, dando tempo para esse processo, enfim, já resolve o processo ali quando terminar de cumprir o que foi acordado com o Ministério Público, ok? Lembrando que quem transacionou a pena tem que ficar pelo menos mais 5 anos sem transacioná-la, ok? Então, se transacionou em 2010, só pode transacionar novamente em 2015, sendo possível transacionar sempre a cada 5 anos. Se transacionou em 2012, em 2015 tem um novo processo, o Ministério Público não vai poder ofertar a transação penal porque você ainda está dentro do período que não é permitido. Então é bom que não faça nada que vá para o Juizado Especial Criminal ou, se fizer, que tente um acordo judicial e tente homologar com o bom senso e com respeito mútuo nas cláusulas já oferecidas pela conciliação, certo? Porque senão seu cliente não vai conseguir transacionar novamente a pena. Terminada a transação, assinam apenas o Ministério Público e o autor do fato e encerra-se o processo. Não sendo possível transacionar a pena por um motivo ou outro, talvez o seu cliente queira provar realmente a inocência, né? Queira levar o processo adiante, aí sim nós vamos pedir a instrução, a audiência de instrução, que vai caber em alguns casos, e em outros casos nós vamos ter que apresentar a queixa-crime. Então existe um prazo prescricional para que a gente apresente sim a queixa-crime contra o autor do fato, né? E aí, sendo possível a audiência de instrução, a gente já requer a audiência de instrução, e não sendo possível, a gente requer o prazo que vai estar aberto para poder protocolar a nossa queixa-crime e fazer o processo ir para a instrução novamente. E aí já é um outro vídeo, uma outra dica para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Agradeço muito, é de muita serventia os inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E manda suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro colega e a gente vai tentar sim ajudar, solucionar o nosso caso. Até a próxima!